Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando com o seu programa, o programa Campeão. A você, muito obrigado mais uma vez pela companhia, que é sempre uma grande alegria. É bom saber que você está desse outro lado para que a gente possa fazer um programa do jeito que você gosta, com o que está acontecendo no futebol mineiro em especial. Hoje, por exemplo, a gente tem Liga Sul-Minas Rio, um jogo do América contra o Ceará. O Ceará está vivendo uma pequena crise lá no Norte-Nordeste, já perdeu jogos pelo campeonato local. E o América vai mostrar o time que está sendo preparado para as competições que estarão pintando pela frente. No início, Sul-Minas Rio e o campeonato nosso regional, que é o nosso campeonato mineiro. Você que é americano, fica aqui o convite. Vá ao Independência, prestigie o América, ajude o América a vencer o Ceará, que vai ser importante. Eu não gosto do trabalho que está sendo feito, acho que o treinador não é o ideal agora, pelo menos agora, ele poderá vir a ser um treinador sensacional, mas ainda não é. Mas fica aqui a minha torcida pelo América e o convite para você, que você vá ao estádio prestigiar o América. O América vai precisar de você. A gente já sabe que aquela meia dúzia de 3 ou 4, esse pessoal vai estar lá. Mas eu estou convidando de um modo geral, americano. Vá lá, vá lá. E o América joga depois pelo Campeonato Mineiro no domingo em Governador Valadares. Não, era segunda, confusão danada. Depois tiraram, a televisão falou que não dava porque não tem iluminação. O jogo é do pay-per-view, não tem iluminação. E seria segunda, fora de Valadares. Agora vai ser domingo à tarde, que a luz do sol vai quebrar o galho, domingo à tarde, contra o Democrata lá em Governador Valadares. Lá em Governador Valadares. O Cruzeiro joga no Mineirão, também domingo à tarde, contra o Vila Nova, o mando é do Vila. E o Atlético joga no sábado, também, sábado às 17 horas, no Independência, contra o América de Teófilo Otoni. Então é o nosso campeonato regional, que teve uma festa de lançamento bonita, na última quarta-feira, lá no Mineirão. O lançamento foi, como a federação sempre faz, com a detentora dos direitos, a TV Globo, todos os anos. Foi uma festa bonita, com muitas autoridades, inclusive o governador do estado, o nosso prefeito, o Pimentel e o Calil estiveram presentes à solenidade, e jogadores do passado, como o Reinaldo, que foi homenageado, entre muitos, o Piazza, o Raul, enfim, e jogadores também que atuam no presente, treinadores também. Lá estava o Roger, treinador do Atlético, lá estava o Mano Menezes, treinador do Cruzeiro, o Anderson estava lá também, treinador do América. Muita gente, muitos cronistas, a imprensa toda lá. A festa foi bonita, parabéns à Federação Mineira, parabéns à Rede Globo pelo lançamento do produto que, na minha opinião, é muito bom, é o Campeonato Mineiro. Na minha opinião, é muito bom. São 102 anos de campeonato mineiro, de campeonato regional. O jogo não é segunda-feira, Flávio. Não fala que é não. Não é segunda-feira. Pois é, mas domingo, 19h30. Ah, domingo. Não, 19h30. Não, mas Valadares tem. Valadares tem reflector. Onde ia jogar segunda não tem. Tá. Onde ia jogar segunda Você não falou tem. que era 5 horas. Não, eu falei à tarde. Mas não falei horário. Agora, a informação que eu tenho da federação, é que o jogo é à tarde. A nota da federação está aqui 19h30. Então tá, 19h30, pronto. Isso aí é o jogo do pay-per-view, não será segunda mais, vou repetir. Será domingo, lá em Governador Valadares. O jogo América e Democrata pelo Campeonato Mineiro. Bom, uma pincelada rápida. Ontem, no jogo Brasil e Colômbia. Na minha opinião, foi um jogo bom de se ver. Eu gostei da seleção brasileira que estava lá, embora tenha sido um jogo onde nós tivemos convocados para a seleção brasileira jogadores que atuam no Brasil e pela seleção colombiana jogadores que atuam na Colômbia. Os colombianos que atuam fora da Colômbia e os brasileiros que atuam fora do Brasil não foram convocados pelos seus treinadores.
já explicado isso várias vezes, não é data FIFA, não poderia, não tinha jeito. Bom, o técnico Tite tentou, para que ele pudesse ver todo o elenco na mão dele, todos os jogadores, tentou fazer 11 substituições. Ele ia mudar o time inteiro, mas a FIFA não permitiu. Permitiu apenas 6. E o que a FIFA alegou para isso? Alegou que é um jogo que estava valendo para o ranqueamento do futebol mundial. Aí agora eu vou falar para o nosso José Alberto Teixeira, que menospreza a seleção brasileira, diz que ela não vale nada, essa seleção é uma palhaçada, futebol brasileiro não tem jogador, essa seleção não vale nada, é seleção catanico, é de empresários, é para vender jogador. A seleção brasileira assumiu, de novo, no ranqueamento mundial, o primeiro lugar do mundo. É a primeira seleção do mundo. Aquela Alemanha que meteu 7 no Brasil, não é não. É o Brasil, a primeira seleção do mundo no ranking da FIFA. Ontem, com o resultado. É a seleção brasileira, a primeira seleção do mundo. Isso quem reconhece é o órgão maior do mundo de futebol, no ranqueamento dela. É a primeira do mundo. Parabéns ao Tite. Parabéns ao Tite, que em 7 jogos tem 7 vitórias. 7 vitórias e que agora terá 2 jogos pelas eliminatórias para o Campeonato Mundial. Me parece, eu não tenho certeza, que com uma vitória ele carimba o passaporte, não é isso? 2 pontos a mais. Matematicamente não, mas pela média histórica, sim. Carimba o passaporte para a Rússia. Aliás, o Brasil nunca ficou fora de uma competição de Campeonato Mundial. O Brasil nunca ficou fora. O único país do mundo. É o único país do mundo. É o que eu falo do futebol brasileiro e que tem gente que não quer entender isso, não quer entender isso. O Brasil não quer entender. O Brasil sobra. Ele sobra. E ontem a gente viu uma seleção que tem vários jogadores que estão sobre a mira do Tite. Que estão sobre a mira do Tite. O Tite tem pelo menos mais um ano inteirinho e metade do outro, 1 ano e meio, para formar uma seleção final para a Copa do Mundo. Final para a Copa do Mundo. Então vamos deixar o Tite trabalhar tranquilamente. Este é o nosso desejo, que ele tenha condição de trabalhar com a sua equipe técnica, porque vai dar resultado. Aliás, o resultado já está aí. Já está aparecendo, já está dando resultado à nossa seleção. Eu não sei como é que foi, eu não tive a repercussão, você teve, Eduardo, do Robinho ontem, foi coisa à toa ou... Só a pancada, não uma pancada. Ele sentiu muito, deve doer muito, né? Onde ele tomou quase perto da costela, mas foi na região lombar. Uma pancada que ele sentiu muito, foi uma pena, porque ele poderia continuar no jogo, o Robinho. Mas não representa problema para o Roger. Não sei qual é o pensamento do Roger para os primeiros jogos do Campeonato Mineiro, ou até mesmo para o Campeonato Mineiro. Acho que se o Roger quiser, vou repetir aquilo que eu já falei, entrar com um time alternativo, reserva, lá, da maneira como ele entender, aquele da Florida Cup, do jeito que ele quiser, no Campeonato Mineiro, não vai desvalorizar a competição. Em momento nenhum, não vai. O mesmo, porque tem um baita elenco, fortíssimo elenco, o Cruzeiro. Se o Mano Menezes falar assim, eu vou preparar esse time com mais calma para o Campeonato Brasileiro, para a Sul-Americana, a Copa do Brasil. E no Campeonato Mineiro eu vou seguir olhando aqueles que chegaram agora e que ainda estão à minha disposição. Também não vai desvalorizar, não vai. O América não está nessa condição. O América tem que colocar o que há de melhor. Mesmo porque o América tem que ter um time pronto agora para começar a decolar de uma vez e se explicar. Mas Cruzeiro e Atlético não vão desvalorizar o Campeonato Mineiro. Gente, quem está falando isso sou eu, hein? Para não confundir, falar, o Atlético falou que vai fazer isso, o Cruzeiro não. Eu, Afonso Alberto, eu é que estou falando isso. Eu é que estou falando, eu que estou imaginando isso. Eu. Nós temos aqui no BH Esportes, e brevemente ele vai estar comunicando com vocês aqui, um amigo meu, que é o meu correspondente na Europa. A base dele é Portugal, a cidade do Porto, mas ele viaja muito por ali. Chama Rodrigo Garabini. Rodrigo Garabini. E ontem eu conversei muito com o Rodrigo e ele me falava das notícias, as entrevistas que estavam sendo dadas lá em Portugal.
Ontem à tarde aqui, conversei com ele e ele já passava para mim que o negócio já estava fechado, Atlético e Sporting. Já estava fechado, o presidente Daniel Nepomuceno lá, viu, Eduardo? Mas o Elias lá também. Ele está lá. Ele está lá. O Elias já lá, voltou. Voltou ontem. E ele ainda me falou, Afonso, o negócio está fechado, concretizado, tanto é verdade que o Elias estava relacionado para o jogo contra o Marítimo, que vai acontecer amanhã, me parece. Hoje ou amanhã lá. Foi tirado da relação, o empresário do Elias, o presidente do Sporting, o presidente Daniel Nepomuceno, eles acertaram hoje 50% do Atlético. Estão dizendo aí que o Atlético vai ficar com 70%, mas você ouviu a informação do Rodrigo, que era 50% que ele ouviu lá, 50% do Atlético, 50% do Sporting. E ia girar em torno de 2,5 milhões a 4 milhões. Ele não deu um número, ele não deu cifras, o Garabini, definidas, finais, entre 2,5 milhões e 4, que o Atlético queria pagar parcelado, mas que o Elias já era do Atlético. Então o Atlético já tem o Elias. O presidente não tuitou ainda, porque o presidente faz a coisa com muito cuidado, com muito critério, não tuitou ainda, mas não tem mais como escapar. Não tem mais. Agora a informação veio de Portugal. Não é informação de especulação. Eu não estou especulando. Eu estou passando para vocês o que o Rodrigo Garabini me passou ontem lá de Portugal. O que ele estava ouvindo, estava lendo e tomando conhecimento. Lá em Portugal. Bom, então vamos aguardar o Elias. Existem outros jogadores na mira do Atlético. O Baeza tem mais. Qual que é o outro? O Gago. São 2 volantes aí que o Atlético também está tentando acertar, pelo menos com um. O Cruzeiro, segundo o presidente, encerra um ciclo, a menos que apareça uma condição extraordinária, que caia no colo dele. O Mano já está satisfeito, inclusive, e a gente vai com o nosso programa que você mais vê e mais gosta, Isto Basta Para Nós, com Eduardo Panges, Alberto Teixeira, Flávio Carvalho e Eduardo Silva. E daqui para frente, depois do nosso intervalo comercial, a gente vai direto com você. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está conosco antes do almoço, são 11 horas mais 43 minutos. Para você que está nos vendo na reprise à noite, 22 horas e 43 minutos. 43 minutos. Se a grade correu bem. Se a grade está correndo bem, 22 e 43. Você, da madrugada, muito obrigado pela sua companhia. Na hora que acabar o programa, aí você vai dar uma dormidinha, porque ninguém é de ferro. A gente volta já já. Tchau. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos, BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa.
Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Dejinho. Abre na ponta pro Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, o BH Esportes. Obrigado a você pela fidelidade. Isso é de uma importância, mas de uma importância fundamental, a sua fidelidade, telespectador. E muito obrigado aos nossos parceiros que estão aqui. Também, eles são fundamentais no programa BH Esportes. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Nosso sucesso com você e com os nossos parceiros é exatamente a maneira como a gente faz o programa. Não tem nada acertado, aqui não tem ponto nenhum. Não tem ponto nenhum, não tem a parte de cima que, com uma frescura danada, eles chamam de suíte, né? Uma frescura danada, onde fica o pessoal lá em cima, na produção, e dando de recado, e passando os comerciais. Não, aqui a gente não tem isso não, aqui nós vamos direto, no papo legal que você gosta, uma conversa legal, aquela conversa, não é uma conversa de boteco, que pelo horário a gente não pode servir uma cerveja aqui agora. Fica ruim. Senão a gente tomar uma cervejinha aqui, comer um salgadinho, um papo legal, um papo que você gosta. E talvez um dos grandes motivos que originam o sucesso do programa e a permanência dele no ar há 23 anos é exatamente não ter um departamento comercial. Talvez seja esse um dos grandes motivos, não ter um departamento comercial. Porque tem um departamento comercial, falência do programa, falência da TV, falência do rádio, falência do jornal. Infelizmente. Infelizmente. Porque o pessoal não entende que, em vez de mexer na programação que é boa, em vez de mexer nela, mexe em quem tem que vender e não está vendendo. Isso seria a coisa mais lógica do mundo. Bom, então vamos falar aqui agora a respeito dessa Sul-Minas Rio. Nós estamos com uma nova temporada. Eu vou abrir para o América aqui um espaço menor, até que o América mereça um espaço igual ao Atlético Cruzeiro, ou chegando perto, um espaço menor, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse América e Ceará, Sul-Minas Rio. Eu ainda não acredito muito na Sul-Minas Rio, porque ela está engatinhando, como é que vai ser, como é que não vai ser. Eduardo Panzi, você acredita nesse jogo de hoje, não em termos de presença de torcida, que a gente já sabe como é que funciona, mas em termos de apego pela competição? Boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. Daqui a pouquinho, boa tarde. O América jogou Série A em termos de público, quando não tinha público contra Corinthians, São Paulo, então não vai ter na Primeira Liga. E você fala Sul-Minas Rio, mas é a Primeira Liga, né? Porque você acabou de falar o adversário do América vem do Ceará. Então não é Sul-Minas Rio. É verdade. Deixou de ser... Esqueci, não é mais Sul-Minas, é a Primeira Liga. É a Primeira Liga. Mas eu acho que não tem apego nenhum. O único jogo que vai chamar a atenção dessa competição vai ser Cruzeiro e Atlético no dia 1º de fevereiro, por causa da torcida dividida, meio a meio, porque senão não chamaria atenção também, teríamos menos de 20 mil pessoas no Mineirão, já como vai dividir, a gente pode ter aí 30 e poucos mil pagantes, um jogo no horário ruim. Se a polícia deixar. Se a polícia deixar, mas é uma competição que já começou falida. Eu admiro e louvo muito a luta do presidente Gilvan, que ainda batalha, mas hoje está sozinho, batalha sozinho pela Liga Sul-Minas. Até quando ele deixa de ir em evento, para ir em reunião de Primeira Liga, ele é criticado. Então, se eu fosse assessor do Gilvan, amigo próximo dele, eu falaria, presidente, larga a mão disso também, abandona, esquece, porque os outros abandonaram. Os outros largaram de lado, deixaram toda a bomba, todo o pepino na mão do Gilvan.
E ele tem muito amor a isso, ao projeto, que ele ainda acredita, ele tenta levar. E a gente tem América e Ceará. É bom para ver como está o time do América, como que o Anderson vai montar essa equipe. Você falou que não acha o Anderson o treinador ideal, eu já acho ele o treinador ideal, como eu achava também o Givanildo. Eu não espero no América um Roger Machado, um Mano Menezes. O América é isso. São esses treinadores, que estão tentando vencer. Né? Não devia, porque o tamanho do América é esse. O América peca muito por isso, por achar que é maior do que é. Não, tem que crescer. Mas tem que crescer desse jeito, não é crescer dando o passo maior que a perna. Entrando, jogando uma Série A falando que vai para Libertadores. Começa uma Série A falando que vai disputar o título. Aí o presidente do América, o Alencar, dá uma entrevista essa semana falando que o objetivo é ser decacampeão de novo. Não tem jeito. Mas eu acho que poderia começar com um treinador de Série A em vez de começar com um treinador de Série B. Vamos lá. O América é de Série B. Tá bom, mas ele não pode... O erro do América é esse, é pensar dessa maneira. Eu sou o América, eu tenho que ter treino. Não é. O América tem que ter o Anderson Moreira, tem que ter o Givanildo. É com esses caras que o América se dá bem. A hora que ele inventa de trazer o português, o fulano de tal, aí ele se perde e a gente conhece o que acontece. O América ele tem que ter consciência da realidade dele. E a realidade dele é um time mediano, um time que joga Série B, um time com um orçamento limitado, e é assim que o América tem que trabalhar, e é dessa forma que ele tem sucesso. Fez um monte de contratação, e não é esse monte de contratação que me preocupa. O que me preocupa é que, se der certo, lá no final do ano, vai desmanchar tudo. Que esse que é o problema do América. O tanto de contratação, isso não me preocupa, até porque precisava mesmo, porque a gente viu a baba que foi na Série A. Então, é bom esse América Série A para a gente ver o que vai ser o América nesse ano. E, claro, é sempre um candidato a chegar entre os semifinalistas do Mineiro. Muito bem. Daqui a pouco a gente fala de seleção brasileira, daqui a pouquinho. E de Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. A gente vai tocar rápido o programa, vou passar para o Zé Alberto, mas eu respeito a opinião do Eduardo Panzi, tudo que ele falou, eu respeito, mas a grande parte eu fico com a minha. Eu acho que o América tem que pensar grande. Enquanto ele pensar pequeno, ele será pequeno. Enquanto ele pensar pequeno, eu sou um time de Série B, então eu vou jogar na Série B como Série B, vou ter jogador de Série B como Série B, vou ter treinador de Série B, não, só treinador é só fazer de Série como B. A Chapecoense. Pois é, vou fazer isso. A Chapecoense não dá o passo maior que a perna. A Chapecoense pegou o Caio, que era um treinador de ponta, conhecido, de ponta que eu falo, conhecido e respeitado no Brasil, o Caio, que infelizmente foi embora na tragédia, mas eu não vou fazer comparação. Eu quero o América pensando grande. Eu quero o América tendo um treinador que seja um treinador que possa mudar a situação do América. Pedir jogadores que o América tem condição, sim. O América, o Zé Alberto fala sempre aqui, o América tem patrimônio invejável. Você pega metade desse patrimônio, transforma em dinheiro, pega esse dinheiro e transforma em time. Que dê resultado. Aí não dá certo, aqui, perde o time, o patrimônio. Transforma em time que... Eu acabei de vender falar. Patrimônio para montar transforma em time que dê resultado. Para dar resultado tem que ter bons jogadores, tem que ter um ótimo treinador. Mas essa é uma discussão para lá de métodos. Zé Alberto. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Esse problema do América, eu não teria a pessoa indicada para ficar defendendo o América, porque um dia o América quis me eliminar da arbitragem brasileira. Que eu expulsei o time do América inteiro e o América só por bem me eliminar, mas não conseguiu. Pelo contrário, fui elogiado pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva no Rio de Janeiro. Bom, com relação ao América e Ceará, eu acho um jogo que não chama atenção de ninguém, não vale nada, é um treino. Essa Liga Sul-Minas-Rio, eu não sei, agora o Ceará agora é no Sul, o Ceará é no Rio, eu não entendo. É a Primeira Liga. Não chama Sul-Minas-Rio, chama Primeira Liga. Não chama mais Sul-Minas. Mas não tem nada a ver com Primeira Sul-Minas-Rio. Liga. Eu acho o seguinte, os clubes ficam perdendo tempo para essa Primeira Liga, ocupando espaços de datas que poderiam ser aproveitadas. Depois fica xingando que o jogador não está aguentando. Uma palhaçada essa Sul-Minas-Rio, essa Primeira Liga, ela vai ser sempre subordinada à CBF. Agora, uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, vou respeitar o Atlético e o Cruzeiro. Não é Atlético e Cruzeiro, não, é só América. Eu estou falando. Agora é só América. Vou respeitar o Atlético e o Cruzeiro, mas não me venha com esse negócio de times mesclados para experimentar. Porque depois o América é o campeão mineiro e vão dizer que foi campeão em cima de time reserva.
O América tem que ser respeitado, porque o América é o atual campeão mineiro de 2016. Ele é o campeão mineiro. Agora, ao final do campeonato, vão dizer assim, é o campeão mineiro porque o Atlético Cruzeiro estava mesclando e fazendo estudo. Os estudos que o Atlético Cruzeiro tem que fazer na pré-temporada. Agora tem que pôr seu time principal em movimentação para poder chegar no Campeonato Brasileiro. Agora, será até quando que Cruzeiro até vão fazer Alberto, agora é a América que nós estamos falando. Mas eu estou fazendo a comparação. Não, você já é passou porque depois Mineiro. você vai dizer. Nós estamos falando de Primeira Liga, você já foi para o Campeonato Mineiro. Você depois vai dizer, o América... Zé Alberto, nós estamos falando da Primeira Liga. Mas eu não posso falar do América? Campeonato Mineiro, não. Ah, não, proibido. Não, Campeonato Mineiro eu vou entrar depois. Então, Primeira Liga. América e Ceará, uma palhaçada do futebol mineiro e brasileiro. Muito bem, Flávio, o América na Primeira Liga. Bom, Afonso, você falou do América aí, o Eduardo também. Primeira Liga. O América é o seguinte, para mim o América é um time comparado ao Democrata de Valadares, ao Boa... Ao Internacional? Não. Tá, 2 na Série B. Zé Alberto, todos Zé Alberto, só um minutinho. O Flávio deixou você falar e não falou nada. Agora você, por favor. Você fala, o América tem patrimônio. O Juventus de São Paulo tem um patrimônio fantástico. E tá lá, perdido. Né? O time da Portuguesa tem um patrimônio também, um estádio maravilhoso, que é o estádio do Canindé. Tem quadro, lá tem centro de treinamento, tem tudo e tá inclusive para ser leiloado o estádio da Portuguesa. Então, essa história de ter patrimônio só não adianta. O América é o seguinte, o América para mim, ele é igual o Boa, é igual o Democrata, igual o Vila Nova, é time da prateleira de baixo do futebol brasileiro. Igual o Internacional. Essa é a realidade do América. É a realidade do América. O América tem que contratar todo ano 12, 13, 14 jogadores para fazer um time, para chegar no fim do ano e ter que mandar embora. Hoje, contra o Ceará, certo? Não vai ter, não vamos ter lá no Independência 500 torcedores. Pode escrever isso aqui. 500 torcedores. Primeiro, a Primeira Liga ainda não tem apelo. Acho que o presidente do Cruzeiro, ele está lutando para que essa Primeira Liga emplaque, para que depois ela dê uma vaga, quem sabe, para Libertadores, para quem sabe depois, né, ter um dinheiro melhor de televisão, né, ter um apelo maior em nível nacional. E o presidente do Cruzeiro está nessa luta, eu concordo com ele, eu acho que ele tem que lutar. Né? É um direito que tem de lutar, de criar uma liga independente para tentar fazer um campeonato justo no Brasil. Então, sobre América e Ceará, é isso aí. O América contratou um caminhão de jogadores que a gente não conhece, não sabe o que vem fazer aqui, né? E o Anderson Moreira vai ter que se virar para montar esse time do América. Eduardo Silva. Mas não são todos desconhecidos, não. Mas, o Alex Silva, lateral direito. Mas são jogadores que já foram e hoje... O Gerson Magrão. O América é isso. Quantos anos tem o Gerson Magrão? Deixa eu passar para o Eduardo Silva. E a Primeira Liga, Eduardo? Com a América, um abraço, tudo bem? Depois, Atlético Cruzeiro Isso. Afonso, essa Primeira Liga aí, eu acho que ela infelizmente, já está batendo em datas aí e complicações. Eu acho que ela é importante. Eu entendo até o trabalho do Dr. Gilvan e tudo. Mas pegando um pouco do que o Pranzi falou do América ali, pelo que eu entendi, que o Pranzi cobra da diretoria do América, as pessoas que falam pelo América, uma fala melhor. Pé no chão, só isso. É, isso aí, uma fala melhor. Sobriedade. Isso. Realismo. Eu entendi isso aí mesmo que você falou. E eu comum com você em algumas coisas aí, viu, Du? Acho que você é por esse caminho mesmo. O América tem que pensar grande, como o Afonso falou, mas com o pé no chão. Degraus por degraus. Pensar grande não quer dizer, só um minutinho. Pensar grande não quer dizer ficar falando. Isso. Não é isso que eu estou falando. Chegar e falar, vamos ser campeões da Libertadores, vamos jogar assim. Pensar grande não é isso, não. Essa falácia aí eu falei para o Alencarzinho na festa, conversei com ele. Ele sabe... Isso que eu estou falando aqui, eu falei para ele. Vamos lá. Então, é nesse sentido aí. E eu acho que tem tudo para o América, sabe, Afonso, respirar um bocado. Agora, eu não vou comparar o América com o Internacional nunca. Hoje, não tem como. Os dois estão na Série B. Olha aqui. Só que o Internacional trouxe o De Alessandro. Trouxe o De Alessandro para comparar com o Cruzeiro. E o América está já esmagrando. Isso não tem que ser nem discutido. Não. O Internacional tem 120 mil sócios, campeão do mundo, bicampeão da É Libertadores, um estádio tricampeão brasileiro. Então, estádio Copa do Mundo. Isso não tem que ser nem levantado. Mas disputam a mesma liga. O América disputa o Campeonato Mineiro com o Atlético Cruzeiro também. Mas acontece bobagem que o Internacional hoje está no nível do América. O Atlético disputou a Série B daí. Flávio, só um minutinho. O Atlético disputou a Série B. Flávio, por favor, eu vou pedir para tirar os dois do ar. O Internacional não é time de Série A. Aqui, ó.
Zé Alberto e Flávio, só um minutinho. Figueirense não vamos é o discutir tamanho mais, do não. Não vamos Atlético discutir mais. Discutir Internacional com a América. Gente, Olha, é mas perder os tempo. dois estão na Aqui, ó. Série B. Só um minutinho. Os Zé dois Alberto, estão Zé Alberto, juntinhos. por favor, você já falou isso? Já falou o que ia falar, agora estou falando. Pois é, Discutir. O Eduardo falou muito bem. O Atlético e o Cruzeiro estão também no Campeonato Mineiro juntinho. E você vai comparar América com o Atlético Cruzeiro? Não dá. Mas o América Não é o dá. campeão mineiro. Então, Zé Alberto, tem gente que gosta dos olhos. Outros gostam de outras coisas. Eu estou falando do campeão Flávio Carvalho, mineiro. Eduardo Campeão Silva, mineiro. Zé Alberto e Eduardo Panzi. Vamos falar agora da seleção brasileira, rápido também, dando uma pincelada para colocar Atlético Cruzeiro. Sabe por que eu não coloco a América na parada, gente? Não dá essa discussão idiota. Eduardo, a seleção ontem. Eu só disse o seguinte, eu esqueci de falar aqui, só falar para o telespectador. Gente, por favor, esse negócio de comparar o que aconteceu na Colômbia, no Atanásio Girardot, que é o estádio do Atlético, não tem absolutamente nada que comparar com o que aconteceu ontem. Lá, os acontecimentos, eles estavam em cima da tragédia. 2 dias depois, o estádio recebeu aquele público maravilhoso, lotou o estádio e as ruas das proximidades do estádio em Medellín. Não tinha preço, ninguém cobrou ingresso, não tinha nada. O povo colombiano deu uma demonstração maravilhosa, não tinha jogo de futebol e faziam... Não tinha nem 2 dias do acontecido, da tragédia. 2 dias. Esse jogo de ontem, ele teria que ser com o pensamento de um estádio menor, em Santa Catarina, para colocar 20 mil torcedores, 22, 23 mil torcedores, num preço de ingresso razoável, mas aonde o pessoal que está próximo a Chapecó, ou até mesmo lá, não sei, pudesse estar no estádio. E uma venda simbólica para ajudar as famílias daqueles que foram vitimados, uma venda simbólica na internet, como foi feito, de um preço de 50, 10, 20 reais, que eu recebendo um certificado, você ajudou os familiares da vítima, os familiares do voo da Chapecoense, que não iriam ao estádio. Uma ajuda que seria maravilhosa e viria, eu tenho certeza. E como a Globo fez, com empresas ajudando. Agora, colocar no Engenhão, 10 horas da noite, onde um bairro no Rio de Janeiro extremamente perigoso, cobrando o preço que estava cobrando. Para uma partida amistosa, com caráter amistoso para o torcedor, não pela FIFA, porque o Brasil subiu, o Brasil chegou a primeiro lugar no ranking mundial, é a primeira seleção do mundo, então por isso não foi permitido as 11 substituições, a FIFA só permitiu 6, mas estava tudo errado. Mas valeu, Eduardo. Não tem muito o que acrescentar, não. Foi um jogo feito no lugar errado, no horário errado, com os valores errados. Mas fazer o quê? Era um jogo festivo, dentro de campo não dá para analisar muita coisa também, não. O Tite fez uma convocação para agradar a todos os torcedores, pensando em ter jogador do Botafogo, do Vasco, do Flamengo, do Fluminense e de todos os outros grandes clubes do Brasil, independentemente do jogador ter sido o melhor da temporada ou não. Veio aqui no Cruzeiro, pegou o Henrique, merecidamente para esse jogo, não deve voltar a ser convocado para a seleção brasileira. Veio aqui no Atlético, pegou o Robinho, também dificilmente vai ser convocado novamente, porque a disputa lá na frente, na posição dele, tem muito jogador bom e jogando em alto nível e no auge da carreira. E não tem o que dizer, não tem como criticar Tite, criticar jogador, foi um jogo festivo. Só lamento a CBF ter escolhido mal lugar, mal o valor dos ingressos. O ingresso era R$120, tinha ingresso de R$500, teve um público de 18 mil, deu renda de 1.200. Se tivesse vendido os 40 mil ingressos a R$35, tinha dado mais renda. Então faltou um pouquinho de inteligência nesse ponto, mas que bom que pôde arrecadar aí mais de R$1 milhão, com quase 4 milhões entre os patrocinadores, e isso vai ser dividido entre os familiares das vítimas. É só isso. Agora, dentro de campo, não dá para tirar muita coisa, não. Agora, uma coisa importante, eu acho que no jogo de ontem, só serviu para uma coisa para mim, que o Brasil hoje é manchete no mundo inteiro, porque voltou a ser o número 1
do futebol mundial. Esse né? negócio de ranking também. Mas isso aí valeu pelo ranking só. Agora... A Argentina não ganha nada, tem 200 anos e era a primeira do ranking. Isso fica valendo, não vale nada. Agora, quanto ao jogo em si, né? A seleção brasileira ontem, se você for ver quem é que se destacou, muito pouca gente, né? Eu acho que ninguém ali. Você pode tirar o Jeromel, pode tirar o Caio, né? Que é o zagueiro do São Paulo. Rodrigo Caio, o Wallace jogou bem. Hein? O Wallace jogou bem. O próprio Camilo entrou bem, mas também não vai ser convocado. Não vai ser convocado, né? Então eu acho que daquela turma que está ali, volta os dois goleiros que jogam com o Tite, volta o Fábio Santos do Atlético, volta que todo mundo. Está sendo convocado. Não, o Lucas Lima. O Fábio Santos foi porque teve lesão, ele também não vai jogar. Não vai ser. O Lucas Lima, então são poucos dali, né, que voltam à seleção brasileira. Mas mostrou uma coisa que você tem condição de levar 23 jogadores que atuam no futebol brasileiro e vencer a seleção da Colômbia, que também utilizou jogadores, inclusive joga no Brasil. É o que eu né? queria. Então, só que jogadores que jogam, como o caso do Copete, que joga no Santos, né? E jogadores aí que, esse menino que está sendo cotado, o camisa 9 deles lá, que tá todo time do mundo tá querendo, né? Então, vamos torcer para que a gente espera agora, no dia 3 de março, Brasil e Uruguai lá no Centenário, e depois Brasil e Paraguai no campo do Corinthians. Pois Eu então, acho que, Zé, eu também gostaria de dar a minha palavra a respeito da seleção brasileira. Todos já conhecem a minha posição. Para mim, uma grande palhaçada. Uma grande palhaçada. Não era o momento de fazer isso, porque não podia chamar as bonecas da Europa. As bonecas do Japão, da China, da Europa não podiam ser chamadas. Não podiam ser chamadas. Você não gosta deles, ué? Fazer em outra oportunidade. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: esta seleção de jogadores que jogam no Brasil, eu apoiaria essa seleção se o Tite e os seus empresários, pudessem fazer uma seleção e falar assim: essa eu vou treinar até no dia 1º de março, porque ela vai jogar os 2 jogos da eliminatória. Essa que está aí vai jogar os 2 jogos da eliminatória. Mas não vai ser assim. Quando chegar no começo do mês agora, convocam-se as bonecas da Europa e vem todo mundo fazer gracinha aqui. O Brasil hoje é o primeiro do ranking. Esse ranking mundial não vale nada. Agora, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: não se pode, de modo algum, falar que o Tite queria observar jogadores, queria colocar 11 substituições. O Tite mora no Brasil. O Tite vê o Campeonato Brasileiro, Mineiro, Regional, todos os estados, o ano inteiro. Só que ele não vê ninguém, porque não interessa ver ninguém. A seleção dele já está formada, a seleção dos jogadores que jogam nos grandes clubes da Europa. E que os empresários desses grandes clubes exigem que o Tite e a CBF, que é dirigida por um corrupto, que não pode sair do país, essa CBF toda corrupta, o Tite está entrando nessa dele, porque só convoca jogadores que podem ajudar os clubes da Europa. Olha, a CBF vai convocar a seleção brasileira, aí entra lá o Barcelona, convoca os meus jogadores. Eles estão com a seleção. E é a mesma coisa, a mesma história, não muda nada. Essa seleção aí foi feita... O Tite quer ver jogador? Ou assiste os jogos do Campeonato Brasileiro, assiste os campeonatos regionais, não. E queria ver o jogador do Brasil lá num joguinho amistoso que não representava nada. Então, a minha palavra é essa. Continua a mesma bandalheira na seleção brasileira. A seleção brasileira está ótima para ganhar do Peru, da Venezuela, do Equador. Quero ver contra os grandes times da Europa. E da Argentina? Muito bem, espera só um minutinho. Flávio, só um minutinho. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Nada. É a primeira do mundo. É a primeira do mundo. A primeira do mundo. Você sabe por que o Tite vai a São Paulo ver jogos do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Regional, vai a Fortaleza, vem a Belo Horizonte, ele vai em todos os lugares. Esteve aqui no ano passado 3 ou 4 vezes, vendo jogadores. Vai estar no Atlético Cruzeiro? Aí ia ver jogador ontem. Aí o que eu vou falar? Não vou falar nada, Eduardo Silva. Olha, Afonso, falando de seleção, eu vou comungar... E só uma coisa mais. Chamar o Tite de empresário... Não, ele e os empresários dele. A equipe de empresários. Que convoca é de uma a seleção. irresponsabilidade. Vamos lá, Eduardo. Eles convocam a seleção. Eu estou falando, José Alberto Teixeira. Eu vou comungar com o meu xará ali. Hoje eu tô bom. Nós estamos na ponta, assim. Eu estou comungando com muita coisa dele aqui. Tem muita coisa que falar. Não data errada, dia dá. É salutar o evento? Foi.
mas infelizmente não foi possível colocar os melhores, um planejamento melhor. Eu concordo com o Afonso quando ele fala que teria que ter sido no Sul essa partida, teria que ser esse... Então não tem muita coisa que acrescentar não, sabe, Afonso? Eu vou ficar por aqui mesmo sobre seleção. Muito bem, começa sábado o Campeonato Mineiro para Atlético, jogando contra o América de Teoflotone. Não sei o que o Roger vai fazer em termos de time que ele vai colocar. Não sei o que ele está pensando, porque ele ainda não falou nada a esse respeito. Mas ele está trabalhando. E aí, Dori? Infelizmente começa o campeonato regional, né? A gente ainda tem que aguentar campeonato regional. Sendo que a gente fala aí de Libertadores o ano inteiro, poderíamos ter um campeonato brasileiro de um ano inteiro, mas aí vem o regional e toma aí 4, 5 meses do calendário no país inteiro. Ah, mas é tradição, gente. Tradição passa, tradição acaba. A gente não pode ficar apegado à tradição, não. As coisas andam. Se a gente ficasse apegado à tradição, a gente estava andando em carro sem conforto que tem hoje, estava morando em prédio sem conforto igual tem hoje, a televisão nossa era aquele caixotão. Então tem que desapegar um pouco de tradição e olhar para frente. E campeonato regional, na minha opinião, essa é uma opinião minha já antiga, eu não estou falando do mineiro, estou falando regional. Para mim é um atraso de vida nos grandes clubes do futebol brasileiro. Por isso o calendário é essa bagunça, por isso na hora de convocar jogador durante a eliminatória, desfalca time durante o Campeonato Brasileiro, porque depois dos regionais tudo tem que ser feito corrido, atabalhoado, porque são 5 meses jogados no lixo por causa de campeonato regional. Que a gente vê aí Atlético e Cruzeiro colocando time misto, time reserva, com a preguiça danada de jogar no interior, mas tem que jogar porque a televisão paga bem e o clube não é bobo nada, ele continua jogando. Era muito fácil, era só regionalizar, colocar os grandes para disputarem uma fase final, pegar, ao invés de 15 datas, diminuir isso para 6 datas e pronto, estava tudo resolvido. Mas a gente vai ter que aturar o Campeonato Mineiro e começa com o Atlético e América de Teófilo Otoni. A gente está falando do América e Ceará, gente, que me desculpem os torcedores do América de Teófilo Otoni, mas também não vale absolutamente nada, não atrai ninguém. O Cruzeiro joga com o Vila Nova. Vila Nova é legal pela tradição, o Vila, mas também se olha para o time do Vila. O Vila está há anos batalhando, correndo atrás, nem pode jogar mais no estádio dele, tem que jogar no Mineirão. Então eu não me empolgo, eu continuo criticando, batendo e lutando para que os regionais diminuam as datas, para que os grandes tenham mais tempo para jogar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, porque é isso que interessa. Mas, já que o que tem é o regional, vamos para o regional. Obrigado ao Thales, que está nos acompanhando agora, ligou aqui, dando um abraço no pessoal. Thales, um grande abraço para você. Eu quero até lembrar, e eu concordo com o prefeito Alexandre Calil, quando ele entregou o troféu de melhor, de uma homenagem feita ao Reinaldo, no passado, ao Reinaldo, pediram a palavra dele sobre o Campeonato Mineiro. Ele disse o seguinte: olha, uma das maiores coisas da minha vida foi ser presidente do Atlético, ter sido presidente do Atlético. E como presidente do Atlético, sobre o Campeonato Mineiro, nosso campeonato regional, eu digo o seguinte: quem ganha o Campeonato Mineiro não dá muito valor, não. Mas quem perde, sofre na carne. Esse Atlético Cruzeiro sofre. Quem perde, claro, Atlético sofre na carne, entra em crise. Quem perde, acontece tudo de ruim. Por isso eu continuo criticando. Por causa de uma porcaria de um campeonato, às vezes troca de treinador, às vezes ganha o campeonato e acha que é o melhor do mundo e o campeonato é ruim. E o Calil ia falar mal do Campeonato Mineiro na festa do Campeonato Mineiro. Não, eu não falei. Você tá aqui, calma, menos. Que horas que eu falei que ele ia falar mal ou falar bem? Não, eu falei, vou aproveitar. Vou aproveitar, só um minutinho. Vou aproveitar uma palavra dele, porque eu defendo com unhas e dentes o campeonato regional, ou os campeonatos regionais. Eu aproveitei, eu não falei que ele ia falar bem ou falar mal. Agora, do Alexandre Calil, se ele tivesse falar mal, ele falaria. Mas ele falaria. Que ele falou, Afonso. Ele fala, olha, o Flávio Carvalho deu um abraço nele. Eu falei, presidente, aí eu chamei ele de presidente. Você está abraçando o Cruzeirense e falou, Afonso, agora eu sou prefeito. Você imagina começando o Campeonato Brasileiro esse final de semana? Exatamente. Eu só com o jogo só final de semana. Pela ordem aqui, Zé Alberto, o Campeonato Mineiro, Atlético e América de Teófilo Otoni. O Campeonato Mineiro, eu sempre defendi o Campeonato Mineiro. Porque eu acho que o Campeonato Mineiro tem que existir, é tradição e é uma preparatória melhor que pode existir para os times de Minas Gerais, de todos os estados, entrarem
prontos para o Campeonato Brasileiro. Agora, não admito Atlético e Cruzeiro botar reserva, para depois o América ser campeão e falar com a reserva. América, Atlético e Teoflotone, não é esse o jogo? América e Teoflotone. América e Teoflotone. Quer dizer, o Carlos Alberto Silva, que Deus o tenha, a nossa homenagem a ele, um extraordinário desportista, um grande incentivador e motivador do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mundial, medalha de prata em Seul, Carlos Alberto Silva nos deixou. Ele dizia o seguinte: desde a minha época, ele falando agora, os clubes faziam o seguinte: o interior formava os jogadores, mandava para a capital punha nos times e mandava para a Europa. Isso é que está acontecendo. Não estão sabendo administrar os jogadores que vêm do interior para a capital, porque da capital já vão direto para a Europa. Então, eu queria dizer o seguinte: eu acho que o Campeonato Mineiro é muito importante, sim, porque o Campeonato Mineiro é um prosseguimento da preparação que os times fazem durante um mês, da pré-temporada. Ele continua essa pré-temporada, os times podem armar bem as suas equipes para depois chegarem ao Campeonato Brasileiro prontinhos. Agora, desmoralizar o Campeonato Brasileiro, vamos desmoralizar essa Brasileiro liga. não mineiro. Porque que toma data que não precisa tomar essa liga, que não existe. Tá bom. O Campeonato Mineiro é uma tradição e eu acho que é importante. O Campeonato Mineiro é tão importante que eu vou fazer uma pergunta aqui, uma só. Eu quero que vocês me falem o nome de um jogador de algum time do interior, tirando Atlético Cruzeiro e América. Fala o nome de um jogador. O quê? De um jogador de algum time do interior. Não, nós vamos O RT vê-los. já- Nós vamos o- vê-los. o- nós o- vamos- O caça-rato lá do Tupi. Vocês não, o Atlético vai jogar com o América e Teoflotone. Eu tô falando pra vocês, eu não sei o nome de nenhum, eu não sei o nome do técnico, eu não sei o nome de nenhum técnico do jogador Vila é o América. Leston Pois é, mas Júnior, que você você- conhece. O Mas resto, você gente, conhece. ninguém sabe Mas nada. Sabe por você- quê? Porque pouco importa. Mas você vai ter oportunidade agora no Campeonato Mineiro Infelizmente. de ver esses jogadores do interior. Porque lá pode ter um jogador que é craque. Mas aqui poderia ter o campeonato regional sem Atlético e Cruzeiro agora. Eles poderiam jogar até o meio do ano. Mas o que eles iam fazer? Sabe o que vai acabar? Vai acabar o campeonato em maio e eles fecham. Os times do interior fecham as portas. Não fecham as portas. Fecham não, sim, não. a maioria. Eles só voltam mas no ano que agora, vem. Agora tem Série C, Série D. Não, mas tudo. são poucos os que Não. participam. Se o campeonato fosse regionalizado... como- Peraí, deixa eu acabar. Se fosse regionalizado até julho, agosto, eles iam até lá. E Atlético e Cruzeiro entrariam para jogar 4 jogos, 4 datas. Não, e o que o Zé Alberto, Não é nada. Eduardo, e o que o Zé Alberto está falando também, o Zé Alberto tem, nisso não tem razão não, nenhuma. Campeonato Mineiro com time de interior hoje, time de interior não revela ninguém. Só em São Paulo. Aqui que eu estou falando. Não, aqui. só em São Paulo. Só em São Paulo. No Rio, não revela no Rio ninguém. Grande do Sul. Nós não tivemos no Campeonato Mineiro do ano passado ninguém do interior jogando por Atlético e Cruzeiro. Ninguém. Outra coisa, Não vamos ter de novo ninguém. E eu- Porque os clubes do interior eles se preparam, e aí o Eduardo está certo, mas eu continuo defendendo o Campeonato Regional. Eles se preparam na última hora trazendo jogadores de 40 anos de idade, de 39, de 38 anos, que se preparam, depois desmancham o time. Mas eu não acho errado o regional. Mas O agora formato é que eu não continua. concordo. Agora continua. Os times Tupi, esses times todos, é boa, é tudo. Disputa Série B, Série C, Você falou dois, Série não D. tem mais, os Os outros times fecham a continuam. porta. Roberto, nós estamos falando de 12, você está falando de 2. Eu penso o seguinte, eu penso que o Campeonato Mineiro tinha que acabar sim. Acho que não vale nada, o campeonato não E o que acrescenta acontece? nada. Vai que- O Alexandre Calil, você já falou, deixa eu falar agora. Vai. O Alexandre Calil foi muito, ele disse o seguinte, para quem ganha, não vale nada. Não falou isso não. Falou, Não sim, não vale acrescenta nada não. Para quem ganha, não é muito importante. Então é a mesma coisa. Não também. é muito. Você falou que não vale nada, não vale Flávio. nada. Você está Aqui, botando palavra na boca torcedor dele. do é. Atlético e do Cruzeiro, se ganhar Campeonato Mineiro, não vão para a Praça 7 comemorar mais, não solta foguete mais, você entendeu? O que vale é o seguinte, eu acho que o Campeonato Brasileiro teria que começar agora, em fevereiro, até dezembro. Mas aqui, Flávio, só um Pra você minutinho. ter Só um data. minutinho, Flávio. Eu pedi para você falar de Atlético e América. Agora, quando eu pedi para você falar de Cruzeiro Não, e Vila, você eu vai vou falar do agora. Campeonato Mineiro. Eu vou falar de Atlético. Vai falar do Campeonato Mineiro. Não, vou falar de Atlético. Você está falando de Campeonato Então, Mineiro. Eu só acho o seguinte, acho que o Atlético e a América de Teoflotone também não tem apelo nenhum. Não tem apelo nenhum. Acho, inclusive, que o Roger vai colocar o time que disputou a Florida Cup para esse jogo, pelo que eu vi dele, pelo que eu vi na conversa lá, inclusive, na entrega, lá no lançamento do Campeonato Mineiro, certo? Pelo que o Roger Eu deu não a ouvi. entender, Tô falando que eu não certo? ouvi.
ele deu a entender que talvez coloque o time que disputou a Florida Cup, até para preparar mais o time um pouquinho, para que o time ganhe mais condições um pouquinho, e aí sim, contra o Cruzeiro, da quarta-feira, ele colocaria o time titular. Olha, né? olha, Afonso, sobre o Campeonato Mineiro... Atlético e América de Chofotão. Eu comum com você que eu gosto do Campeonato Mineiro. Acho interessante. Mas eu tenho que rever realmente essas datas aí. Atlético e América de Chofotão, na verdade é o seguinte, Atlético pode ir com qualquer time, a obrigação de ganhar. Não pode nunca comparar Atlético com esse time, nada. A quinta série, o petis do Atlético, aqui não tem como comparar nada. O Atlético sempre vai ser favorito, sempre. Em qualquer circunstância. E o Campeonato Mineiro, nós vamos ver o que vai dar aí. Sempre Cruzeiro e Atlético na final. Muito bem, eu quero... Só me estranhou, Afonso, só eu acho gozada, rapidinho, você não ter comentado sobre o negócio da polícia no Independência. O negócio da polícia no Independência. De não liberar. Isso aí, na minha opinião... Você não quer falar sobre isso? Não, você fala do Cruzeiro também. Pode falar. Agora ele está querendo falar do Cruzeiro. Não, mas tem que falar. Agora está querendo falar do Cruzeiro. Nós vamos falar do Cruzeiro e Vila. A polícia militar está sendo de uma infelicidade total, na minha opinião. Total. A polícia que, na minha opinião, é a melhor do Brasil, a polícia militar é honrada, é competente, mas está dando uma demonstração exatamente do contrário de competência. Está assinando um atestado de incompetência. Quando vai lá o coronel ou o major, não sei qual a patente dele, eu ouvi falar que o Independência atrapalha bairro tal e bairro tal. E daí, atrapalha por quê? O Independente está lá há 50 anos. Há 50 anos, agora que está atrapalhando? Agora que atrapalha? Está lá assim. Isso é incompetência do batalhão de trânsito da Polícia Militar, da Polícia Militar que dá segurança no Estado de Independência e do Begatrans, que o Calil agora vai dar um jeito. E o que eu peço ao governador que interfira, porque ele é o grande comandante da Polícia Militar. E essa entrevista foi de uma infelicidade danada. Eu gostaria. Tirar jogos grandes do Independência é atestado de incompetência. E tirar 6 mil pessoas do Mineirão é atestado de incompetência pura. Eu gostaria de dizer o seguinte, Rápido. que a Polícia Militar de Minas Gerais, com todo respeito, admira e adora a Polícia Militar. Mas de uma infelicidade total. Ele estabeleceu 7 clubes que não podem jogar com o Atlético no Independência. A rivalidade imensa que existe entre Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. Que rivalidade! Quem é que vem do Paraná para assistir esse jogo aqui? Ainda não enumerou Atlético Internacional. Atlético Internacional agora só o ano de 2019. Meu Deus, 2018. Meu Deus, onde que estavam os pessoal da Polícia Militar de estabelecer 7 adversários que não podem jogar com o Atlético Independência, porque vai atrapalhar o trânsito todo. E inclui Atlético do Paraná e Internacional. Pelo amor de Deus, tem que haver alguma coisa, tem que ir na CBF, a Polícia Militar, conversar com a CBF para fazer a escala dos jogos. A Atlético Internacional tem pela Primeira Liga, não tem? Tem. Pela Primeira Liga? Pode então joga em 2017. Olha, você está conosco e nós estamos com o BMG, que é o nosso banco. O BMG, consignado é com o BMG. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíche leves e sucos, no Diamond, no BH Shop, no Pátio Savassi, tem aí na tela para você os sucos verdes, os famosos sucos verdes. É saúde pura. Marieta, a melhor para a sua saúde. E lá você monta a sua salada na hora. Marieta, a melhor para a sua saúde. Um abraço para o doutor Adriano de Silves Advocacia, com esse telefone agora, 3212-2832. 3212-2832. Um abraço para o Renato e o Chiquinho no Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Um abraço para o seu Eduardo na Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Um abraço para o Padre Lucas Almeida, 34260069. Agora vai para o México e na sequência Itália e Suíça, 34260069. Um grande abraço para o Danilo, do Posto São Pedro, com a gasolina Deteclin, a melhor do Brasil. O preço é o melhor que tem, está na bomba para você. Deteclin é a super hiper aditivada. Posto São Pedro, aberto 24 horas por dia, porque tem um posto policial lá também aberto 24 horas, na Niquerino 918. E lá em Pinhuí, o posto Funil. Além da Deteclin, você compra um queijo artesanal no posto. Maravilhoso. Posto São Pedro e posto Funil. Grande abraço para esse pessoal. Um abraço para o Antônio Leandro, da Fábrica de Móveis Acépticos, móveis hospitalares para alugar e vender.
337326. Olha, 33... agora depois eu te passo o telefone que misturei as engrenagens. Flávio. Bom, o Cruzeiro jogou ontem, Afonso, contra o Brasiliense, venceu 8-2. 33731133. Jogou ontem, venceu o Brasiliense 3-2. E o time que jogou ontem, que começou o jogo, vai ser o time que vai jogar contra o Vila Nova. Peraí, 8-2? 8-2. 8-2. Você falou 3. Não, 8-2. 8-2. 8-2. 3 gols do Robinho. Aliás, 3 gols do Rafael Sobis, 2 do Robinho, 1 do Elber, 1 do Ávila e Arrascaeta. 1 do Arrascaeta. O time para domingo vai ser o Rafael, vai ser o Ezequiel, o Léo, o Manuel e o Diogo Carvalho, que estreia. Diogo Barbosa, desculpe. O meio de campo vai ser o Henrique, o Ariel Cabral, o Robinho e a Arrascaeta. Na frente, o... Mas esse jogo vale. Titular. Esse vale. Time titular. Esse jogo vale. Titular. Esse jogo vale. Vale. Não, eu digo o seguinte. O do Atlético não valia nada. Não, esse vale. não estou dizendo que vale, Afonso. Eu estou dizendo para você o time que vai jogar. Tô perguntando. Ele está repetindo. Apenas com a entrada do Diogo, que veio do Botafogo, né? Apesar de que o Castilho também já foi publicado rapidinho que nós temos lá todo mundo para falar. Na CBF, também o Hudson, né? E o Thiago Neves ainda não foi registrado. Então, o ataque do Cruzeiro apenas com o Rafael Sobis e o Alisson, o time do Cruzeiro, que joga domingo contra o Vila Nova, 5 horas da tarde, né? E aí o Cruzeiro esperando regularizar o Thiago Neves para o jogo de quarta-feira contra o Atlético. Muito bem, pelo que você ouviu do Flávio, ele ouviu do Roger, que deu a entender, não falou isso, que vai ser o time da Florida Cup, e ele está colocando o time titular do Cruzeiro. Não, mas o que eu disse é o seguinte, eu ouvi ele falando... Não, então eu acabei de falar, Flávio. E ouvi o Mano dizer dizer ontem que o time que vai começar com o Vila Nova... Mas você está repetindo o que eu falei, velho. Exato. Não, você está repetindo o que eu falei, Eduardo. É isso mesmo. Noção é melhor ou é menor? O Mano, é bom que comece o Campeonato Mineiro, as competições, e o Cruzeiro está aí para fazer uma partida aí que também é favorito. E o Mano sabe muito bem como é que lidar. Eu vou aproveitar o lixo com você. O lixo, como sempre, a política nossa nojenta. E o nome do dia é a abertura dessas competições, que eu adoro o campeonato. Lixo, Flávio. Eu não vou dizer nem lixo. A tristeza da semana, a morte do Carlos Alberto Silva, né, sem dúvida alguma, que deixou a gente aí. Certo? E o nome do dia? E o nome do dia, para mim, ontem, a seleção brasileira, que voltou a ser o número 1 do ranking mundial. Zé Alberto, 10, 15 segundos do Cruzeiro. Cruzeiro vou dar parabéns ao Mano Menezes para colocar contra o Vila Nova, esse é o time titular. Está pronto pela temporada que fez e não está esperando mais ninguém no momento. Está pronto o time do Cruzeiro. O lixo para você? O lixo para mim fica com a decretação da falência, do fechamento do Independência com essa decisão da polícia. E o nome do dia? Abertura do Campeonato Mineiro. Eduardo Cruzeiro. Afonso, é a mesma coisa que eu falei do Atlético. A gente vai ter que... Tem Cruzeiro e Vila Nova porque a gente vai ter que ver, não tem outra coisa para ver. Eu preferia estar vendo um Cruzeiro e Corinthians nesse final de semana, já começando o Brasileiro, mas tem que ter 5 meses de campeonato regional e depois vai ficar apertadinho o Campeonato Brasileiro. Mas o nosso futebol é desse jeito e é o que tem, Cruzeiro e Vila Nova. Né? Um grande adversário, Vila Nova, igual ontem o amistoso, o Cruzeiro contra o Brasília. Aí fez 8-2, amistoso. Se fizesse um amistoso contra o Vila, ok. Mas é campeonato. Depois é América de Teoflotone, Tricordiano. E a gente tem que ver isso. Não tem como ver outra coisa. É o que empurram pra gente nesse início de ano. Pro Brasil inteiro, né? É. E o lixo? O lixo, os laudos da Polícia Militar, né? Eu assino embaixo tudo que você falou. E o nome do dia? O nome do dia é esse jogo da amizade da seleção brasileira, que esse dinheiro arrecadado com os parceiros, os anunciantes, e com a bilheteria seja bem usado e seja entregue corretamente para quem precisa. Me parece que o dinheiro será entregue à Chapecoense, que vai destinar. Uma notícia importante que nós vimos, eu e você ouvimos, o presidente do Cruzeiro conversou com o governador do estado e pode ser que Cruzeiro e Atlético peguem o Mineirão e criem uma empresa para a administração do Mineirão. Só você que ouviu, eu não. Não, o presidente me disse, esteve com o governador lá, conversou Não, estou só dizendo, porque o que ele me falou, ele fez questão de dizer que era em off. Ele fez questão de dizer que o que ele me falou, mas só você que ouviu isso eu não ouvi dele, não. Só você que ouviu. Falar para repórter não adianta, né, Afonso? Pois é, mas não, adianta sim, adianta. O que o presidente do Cruzeiro me falou em off, eu ouvi muito bem. O que o Flávio falou, eu não ouvi do presidente do Cruzeiro. Hora nenhuma. Não ouvi hora nenhuma do presidente do Cruzeiro. Não ouvi hora nenhuma do presidente do Cruzeiro. Muito obrigado a você pela companhia, por estar conosco. Na segunda-feira que vem, se Deus quiser, a nós aqui talvez. Ele há de querer.
que a gente tenha um grande início de Campeonato Mineiro, que a gente tenha a bola rolando de novo. Estou com saudade da bola rolando aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Eu, Polícia Militar, ô coronel, me ajuda aí, coronel. Coronel, me ajuda aí. Se vocês querem acabar com o futebol mineiro. Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.